Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso, no advento de sua missão terrena, Jesus apresentou sinais inegáveis de sua natureza divina e sua missão messiânica. Ele era o Cordeiro de Deus que vinha para tirar o pecado do mundo. Doentes foram curados, surdos puderam ouvir, coxos andaram, leprosos viram a cura e até mesmo a morte foi vencida. Tais prodígios aconteceram diante dos olhos de todos, dos mais simples aos mais importantes, inclusive aos judeus mais doutos, os líderes religiosos da época, detentores do conhecimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento. No entanto, mesmo diante de tantas evidências, Jesus foi por eles rejeitado como o Messias esperado. Surge então a questão: por que os judeus não acreditaram em Jesus? Quais os motivos que os levaram a negar, ainda hoje, a figura de Jesus como o Messias esperado das Escrituras? Para desvendarmos essa complexa questão, é fundamental recorrermos à própria Bíblia, buscando nas Escrituras as respostas que, mesmo após 2 milênios, continuam a elencar os principais argumentos por trás da descrença judaica. E o primeiro motivo é que Jesus não cumpriu todas as profecias bíblicas a seu respeito. Para compreendermos plenamente as expectativas messiânicas dos judeus no período do Segundo Templo, precisamos nos situar no contexto histórico e cultural daquela época. O Segundo Templo em Jerusalém, reconstruído após o retorno do exílio babilônico, tornou-se o epicentro da vida religiosa e cultural judaica. Esse período foi marcado por uma série de domínios estrangeiros: os persas, os gregos sob Alexandre e, finalmente, os romanos. À medida que Israel enfrentava a ocupação e a opressão estrangeira, a esperança de um Messias libertador ganhou um novo vigor. A expectativa dominante entre muitos judeus era a vinda de um líder político e militar, um novo Davi, que libertaria Israel da ocupação romana e restauraria um reino de paz e justiça. Essa figura messiânica esperada seria um rei terreno, dotado de força e autoridade, capaz de derrotar os inimigos de Israel e restabelecer a glória do reino de Davi. As profecias do Antigo Testamento alimentavam essas expectativas. Textos como o Salmo 2, que fala do ungido do Senhor reinando sobre as nações com um cetro de ferro, e passagens de Isaías que descrevem o estabelecimento de paz e justiça, moldaram a visão de um Messias poderoso, que traria uma era de prosperidade e independência para Israel. Imagine viver sob o domínio de uma potência estrangeira que controla não apenas a sua terra, mas também impõe pesados impostos e interfere na sua prática religiosa. Essa era a realidade do povo judeu sob a ocupação romana. Não é de se surpreender que eles esperassem um libertador que traria uma libertação concreta e visível, uma quebra definitiva das correntes da opressão. A ocupação romana era severa e abrangente. Os romanos exerciam controle total sobre as províncias judaicas, impondo tributos pesados e mantendo a ordem através de uma presença militar constante. Para muitos judeus, a ocupação representava não apenas uma perda de liberdade política, mas também uma afronta à sua identidade religiosa e cultural. O contexto da ocupação romana era particularmente difícil. Herodes, o Grande, um rei fantoche colocado pelos romanos, governava com uma mistura de brutalidade e opulência. Sua construção do templo era grandiosa, mas seu reinado era marcado por crueldade e exploração. Após sua morte, a administração romana direta aumentou o ressentimento, com governadores como Pôncio Pilatos exercendo poder com desprezo pela sensibilidade judaica. Durante esse período, o desejo por libertação se intensificou. O povo judeu olhava para suas escrituras e encontrava ali promessas de um futuro glorioso, onde Israel seria restaurado, os inimigos seriam derrotados e a justiça divina prevaleceria. Muitos esperavam que o Messias surgisse como um general guerreiro, liderando uma revolta bem-sucedida contra o domínio romano. Essa expectativa era reforçada por figuras históricas e contemporâneas que tentaram, com menos sucesso, se posicionar como libertadores. Grupos como os Zelotes, por exemplo, representavam uma facção que via a revolta armada como meio legítimo para alcançar a libertação. Eles esperavam um Messias que fosse um líder militar, alguém que,
com poder e destemor, inspiraria uma revolução contra a opressão romana. Essa visão estava enraizada em uma leitura de textos proféticos que apontavam para um Messias que triunfaria sobre os inimigos de Israel e reinaria com justiça. As celebrações religiosas e os festivais judaicos, como a Páscoa, tornavam-se momentos de tensão, onde as esperanças messiânicas e os ressentimentos contra os romanos se intensificavam. As celebrações da libertação do Egito lembravam ao povo a possibilidade de uma intervenção divina que os livrasse novamente da opressão, desta vez da mão dos romanos. Para o judeu comum, o Messias seria alguém tangível, que encarnaria a força e a justiça divinas de maneira visível e prática. A ideia de um Messias que simplesmente trouxesse uma renovação espiritual, sem uma libertação política concreta, parecia insuficiente e até decepcionante para muitos. Quando falamos de profecias messiânicas, nos referimos a passagens bíblicas que antecipam a vinda de um Messias, uma figura salvadora esperada para redimir e restaurar Israel. Vamos primeiro examinar algumas das profecias que Jesus cumpriu, contrastando com aquelas que ele não cumpriu em sua primeira vinda e como isso impactou a percepção dos líderes judeus. Vamos começar pelas profecias cumpridas por Jesus. Jesus cumpriu várias profecias messiânicas que confirmavam sua identidade como o Messias prometido. Aqui estão alguns exemplos. O nascimento em Belém. O profeta Miqueias previu que o Messias nasceria em Belém. Jesus nasceu em Belém, conforme relatado nos Evangelhos. O nascimento de uma virgem. Isaías profetizou que uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e ele seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Esta profecia é vista como cumprida no nascimento virginal de Jesus. A entrada triunfal em Jerusalém. Zacarias previu que o Messias entraria em Jerusalém montado em um jumento. Jesus cumpriu esta profecia quando entrou em Jerusalém em um jumento durante o que hoje conhecemos como o Domingo de Ramos. A traição por 30 moedas de prata. Zacarias também profetizou que o Messias seria traído por 30 moedas de prata. Judas Iscariotes traiu Jesus por essa quantia. A ressurreição. O Salmo 16 fala de alguém que não veria corrupção, interpretado como uma referência à ressurreição. Os cristãos veem isso cumprido na ressurreição de Jesus, 3 dias após sua crucificação. Por outro lado, existem profecias que Jesus não cumpriu durante sua primeira vinda. Essas profecias moldaram as expectativas dos líderes judeus, levando-os a questionar sua identidade messiânica. Reinar sobre as nações. O Salmo 2 descreve o Messias governando as nações com um cetro de ferro. Durante sua primeira vinda, Jesus não estabeleceu um governo terrestre nem exerceu domínio político. A paz universal. Isaías 2:4 fala de um tempo em que nação não levantará espada contra nação, e não haverá mais guerra. Jesus pregou a paz e o amor, mas o mundo permaneceu em conflito, e Israel continuou sob dominação romana. A restauração do templo. Os judeus esperavam que o Messias revitalizasse o templo em Jerusalém. Em vez disso, Jesus previu sua destruição, o que ocorreu em 70 d.C., e apontou para uma nova forma de adoração centrada em si mesmo. Essas diferenças entre as profecias cumpridas e não cumpridas contribuíram para a rejeição de Jesus por muitos líderes judeus, que esperavam um Messias que atendesse a todas as profecias de forma literal e imediata. Uma segunda razão para o povo judeu em sua maioria rejeitar Jesus como Messias, e que é muito citada até os dias de hoje, é o desprezo que ele tinha pelo templo. Para compreender a centralidade do templo em Jerusalém na vida religiosa judaica, precisamos voltar no tempo e olhar para sua história e significado. O Templo de Jerusalém, construído inicialmente pelo rei Salomão e depois reconstruído após o exílio babilônico, era o epicentro da vida religiosa judaica. Este edifício majestoso não era apenas um local de adoração, mas o lugar onde a presença de Deus se manifestava de maneira única. No coração do templo estava o Santo dos Santos, a área mais sagrada, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no Yom Kippur, para fazer expiação pelos pecados de Israel. Esta área continha a Arca da Aliança, simbolizando a aliança entre Deus e seu povo. O templo era o único lugar onde os sacrifícios exigidos pela lei mosaica podiam ser oferecidos.
Esses sacrifícios eram fundamentais para a expiação dos pecados e para a manutenção da pureza ritual do povo. Durante as festas principais, como Páscoa, Shavuot e Sukkot, os judeus de toda parte faziam peregrinações ao templo para adorar e celebrar. Estas festividades reforçavam a identidade comunitária e a devoção a Deus. Além de ser um centro espiritual, o templo era um símbolo potente da identidade nacional e do pacto entre Deus e Israel. O templo representava a centralidade de Jerusalém e o reino de Israel. Era um símbolo de unidade e do chamado especial de Israel como o povo escolhido de Deus. A continuidade e a integridade do templo eram associadas à esperança messiânica. Muitos judeus acreditavam que o Messias viria para purificar e restaurar o templo, estabelecendo um reino eterno de paz e justiça. Quando Jesus previu a destruição do templo, essa declaração foi devastadora e profundamente ofensiva para muitos judeus. Vamos entender o porquê. Jesus fez uma previsão dramática. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mateus 24:2. Esta declaração, feita enquanto ele estava nos arredores do templo, era não apenas uma previsão de destruição física, mas um golpe direto no coração da vida religiosa e nacional judaica. Ao prever a destruição do templo, Jesus estava desafiando sua centralidade e, implicitamente, sugerindo que algo novo e superior estava para vir. Isso foi visto como uma ameaça ao sistema estabelecido e à própria identidade religiosa judaica. Para os líderes judeus, a ideia de que o templo, a casa de Deus, seria destruído parecia blasfema. Essa previsão contribuiu para o antagonismo contra Jesus, pois sugeria uma mudança radical na relação de Deus com seu povo. A previsão de Jesus se concretizou em 70 d.C., quando os romanos destruíram o templo durante o cerco de Jerusalém. Esta destruição teve consequências profundas. Com a destruição do templo, os sacrifícios rituais cessaram, forçando o judaísmo a se adaptar e evoluir para sobreviver sem o centro físico de adoração. Em resposta à destruição, o judaísmo rabínico se desenvolveu, enfatizando a oração e o estudo da Torá como formas principais de culto, substituindo os sacrifícios. Mesmo após a destruição, o desejo pela reconstrução do templo permaneceu e continua vivo entre muitos judeus até hoje. A expectativa de reconstrução do templo não é apenas uma questão histórica, mas uma esperança viva para muitos judeus. Esta esperança está entrelaçada com a vinda do Messias, que, segundo a crença, reconstruirá o templo e restaurará a adoração de acordo com a lei mosaica. Muitos judeus ortodoxos acreditam que, no tempo do Messias, um terceiro templo será erguido, substituindo o templo destruído e restaurando a adoração ritual a Deus. O templo simboliza a renovação da aliança e a esperança de um futuro em que Israel estará em paz e harmonia com Deus e as nações. A reconstrução do templo está profundamente ligada às expectativas messiânicas. De acordo com muitas tradições judaicas, o Messias será o líder que supervisionará a reconstrução do templo, estabelecendo uma nova era de paz e espiritualidade. A reconstrução do templo também simboliza a restauração da nação de Israel e a plena realização das promessas de Deus a seu povo. A terceira razão pela qual o povo judeu em sua maioria rejeitou Jesus como Messias foi porque Jesus estava desafiando vários de seus ensinamentos e tradições religiosas. A base da vida religiosa e moral judaica é a Torá, composta pelos primeiros 5 livros da Bíblia hebraica: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá contém 613 mandamentos, conhecidos como mitzvot, que abrangem todos os aspectos da vida, desde a adoração e rituais até a justiça e comportamento pessoal. Esses mandamentos são considerados revelações diretas de Deus a Moisés, portanto, possuem autoridade divina inquestionável. Além da Torá escrita, existe a Torá oral, que foi desenvolvida ao longo dos séculos para interpretar, explicar e expandir as leis escritas. A Misná, compilada por volta do século III d.C., é a primeira codificação da Torá oral. Ela detalha as leis e regulações que não estão explicitamente presentes na Torá escrita, fornecendo orientações sobre como aplicar as leis mosaicas em situações cotidianas.
A Torá oral é vista como um complemento essencial da Torá escrita, fornecendo interpretações que ajudam a aplicar os mandamentos em um contexto prático e dinâmico. Esta tradição oral era transmitida de geração em geração pelos rabinos e sábios judeus. A Torá oral detinha quase a mesma autoridade que a Torá escrita entre os líderes religiosos da época de Jesus. A tradição oral permitia que as leis fossem adaptadas às novas situações e realidades, garantindo a relevância contínua da lei judaica. Jesus frequentemente desafiava as tradições orais, que, segundo ele, distorciam o propósito original das leis divinas. Esse desafio à autoridade estabelecida dos fariseus e escribas gerou grande conflito. Vamos agora explorar alguns exemplos concretos de como Jesus desafiou as tradições e leis judaicas de sua época, provocando tensão com os líderes religiosos. Práticas do Shabat, sábado. O Shabat, o sábado judaico, é um dos mandamentos mais sagrados da Torá, exigindo um dia de descanso completo. A Torá proíbe o trabalho no Shabat e instrui a observância do dia como sagrado, conforme está escrito em Êxodo 20, do 8 ao 11. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, nele não farás nenhum trabalho. A Misná define com detalhes minuciosos o que constitui trabalho no Shabat, estabelecendo 39 categorias de atividades proibidas, incluindo colher, arar e acender fogo. Em várias ocasiões, Jesus curou pessoas no Shabat, desafiando a interpretação rígida dos fariseus. Por exemplo, em Marcos 3, 1-6, Jesus cura um homem com a mão ressequida no Shabat. Quando confrontado, ele questiona: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Sua ação e suas palavras desafiavam a ideia de que a lei deveria impedir atos de compaixão. Outro exemplo está em Mateus 12, do 1 ao 8, onde os discípulos de Jesus colhem espigas de trigo no Shabat para comer. Quando os fariseus o acusam de violar o Shabat, Jesus responde com a história de Davi comendo os pães da proposição e diz: o Filho do Homem é Senhor do sábado, destacando que a necessidade humana e a compaixão devem superar a rigidez da lei. Outro ponto são as leis de pureza. As leis de pureza eram centrais na vida judaica, regulando o que era considerado puro ou impuro e, portanto, aceitável para participar dos rituais religiosos. A Torá inclui várias leis de pureza, especialmente em Levítico, que descrevem o que torna uma pessoa ou objeto impuro, como certos alimentos, contato com corpos mortos e doenças como a lepra. A Misná e outras tradições orais expandiam estas leis, detalhando minuciosamente como evitar impurezas e como se purificar. Jesus frequentemente tocava e curava leprosos, considerados impuros, como em Mateus 8, 1-4, onde ele cura um leproso tocando, o que era contrário às leis de pureza que proibiam o contato com pessoas nessa condição. Em Marcos 7, 1-23, Jesus e seus discípulos são criticados por não seguir as tradições de lavagem cerimonial antes das refeições. Jesus responde que os fariseus estão mais preocupados com as tradições humanas do que com os mandamentos divinos, afirmando: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Outra área de conflito foi a tradição Corban, um sistema onde os bens poderiam ser dedicados ao templo, isentando os filhos de usá-los para sustentar seus pais. A Torá exige que se honre os pais, como em Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Em Marcos 7, 9-13, Jesus critica a tradição Corban, onde os fariseus permitiam que uma pessoa dedicasse bens ao templo, declarando-os Corban, oferta, e assim evitava a obrigação de ajudar financeiramente os pais. Jesus denuncia essa prática, dizendo que eles invalidam o mandamento de Deus por causa de suas tradições humanas. A quarta razão para os judeus em sua maioria rejeitarem Jesus como Messias é porque eles o viram como um grande blasfemador. Para entender as acusações de blasfêmia contra Jesus, precisamos primeiro entender o conceito de blasfêmia no contexto judaico. No judaísmo, a blasfêmia é uma ofensa gravíssima que consiste em mostrar desrespeito ou irreverência para com Deus.
A base para a proibição da blasfêmia vem do livro de Levítico 24:16, que declara: aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto, toda a congregação o apedrejará. Estrangeiro ou nativo, se blasfemar contra o nome, será morto. A blasfêmia é vista como uma profanação direta do nome de Deus, um ato que insulta a santidade e a majestade do Criador. O judaísmo é rigidamente monoteísta, centrado na adoração de um Deus único, Yahvé, que não pode ser representado ou dividido. A declaração central do monoteísmo judaico é encontrada na Shemá, uma oração baseada em Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esta afirmação é recitada diariamente pelos judeus e reafirma a unicidade e exclusividade de Deus. A adoração a qualquer entidade ou a identificação de qualquer ser humano com a divindade é estritamente proibida, como delineado nos 10 Mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Jesus fez várias declarações durante seu ministério que foram interpretadas pelos líderes religiosos judeus como afirmações de divindade, violando os princípios do monoteísmo judaico. Jesus se referiu a si mesmo como igual a Deus, o que, sob a perspectiva judaica, era uma violação direta do monoteísmo. Em uma de suas declarações mais diretas, Jesus afirmou: Eu e o Pai somos um. Essa afirmação sugere uma união essencial entre Jesus e Deus, implicando que ele compartilhava a mesma natureza divina. Outra declaração marcante é encontrada quando Jesus diz: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui, Jesus utiliza a expressão eu sou, o nome que Deus usou para se identificar a Moisés na sarça ardente, Êxodo 3:14. Este uso foi entendido como uma clara reivindicação de eternidade e divindade. Os fariseus e saduceus, principais líderes religiosos da época, reagiram fortemente a essas declarações. Os fariseus eram conhecidos por seu rigor na observância da lei e das tradições orais. Para eles, qualquer desvio da estrita adoração a um Deus único era visto como uma grave heresia. Em João 10:31-33, após Jesus declarar Eu e o Pai somos um, os fariseus imediatamente pegaram pedras para apedrejá-lo, acusando-o de blasfêmia. Eles disseram: por blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Durante o julgamento de Jesus, conforme relatado em Mateus 26 do 63 ao 65, o sumo sacerdote o interroga diretamente: Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando Jesus confirma, o sumo sacerdote rasga suas vestes e diz: blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Eis que agora mesmo ouvistes a sua blasfêmia. Os saduceus, em contraste com os fariseus, eram uma elite que controlava o templo e colaborava com as autoridades romanas. Eles eram mais focados na preservação do status quo e da ordem social. As declarações de Jesus sobre sua divindade eram vistas como uma ameaça não apenas à pureza religiosa, mas também à autoridade estabelecida dos saduceus. Em João 11 do 47 ao 50, os líderes religiosos expressam preocupação de que, se Jesus continuar, todos crerão nele, e virão os romanos e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. As acusações de blasfêmia desempenharam um papel crucial na decisão de condenar Jesus à morte. O Sinédrio, o Conselho Supremo Religioso e Legal Judaico, tomou a acusação de blasfêmia muito a sério. Em Mateus 26, 65 e 66, após a declaração de Jesus de que ele era o Filho de Deus, o Sinédrio decide que ele merece a morte por blasfêmia. Embora a blasfêmia fosse uma ofensa religiosa, os líderes judeus apresentaram Jesus aos romanos como um desafio político, alegando que ele reivindicava ser rei dos judeus. Este título implicava uma insurreição contra a autoridade romana, o que levou à sua crucificação sob a acusação de sedição. A quinta razão, que costuma ser esquecida pelas pessoas, mas foi decisiva para que os judeus não acreditassem em Jesus, foi o fato dele não ser quem eles esperavam. Os judeus da época de Jesus esperavam um Messias que fosse impressionante tanto em aparência quanto em status social.
De acordo com suas expectativas, o Messias deveria ter uma aparência majestosa e impressionante. Profecias como as de Isaías 9, 6 e 7, que falam de um príncipe da paz cujo governo e paz não terão fim, levaram muitos a imaginar uma figura real, cheia de graça e esplendor. Além de sua aparência, esperava-se que o Messias fosse um líder militar forte e poderoso. Eles ansiavam por um descendente de Davi, um rei guerreiro que libertaria Israel do domínio estrangeiro, principalmente do jugo romano. Esta expectativa se baseava em passagens como Salmos 2:9, que descreve um governante que regerá as nações com vara de ferro. A aparência de Jesus, conforme descrito na tradição cristã, não correspondiam a essas expectativas. Isaías 53, 2 e 3, que muitos cristãos interpretam como uma profecia sobre Jesus, descreve um servo sofredor que não tinha beleza nem majestade que nos atraísse a ele. Jesus era conhecido como um homem de aparência comum, sem os atributos físicos que muitos esperavam de um líder divino. Jesus nasceu em circunstâncias humildes, em uma manjedoura em Belém, e foi criado em Nazaré, uma cidade desprezada da Galiléia. Em João 1,46, Natanael pergunta: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Refletindo o preconceito que muitos tinham contra a sua cidade natal. O contraste entre o que era esperado e o que Jesus representava era marcante. Em vez de um rei terreno com riquezas e poder, Jesus se apresentou como um servo humilde, que pregava o amor e a paz, e cuja missão era espiritual, não política. Ele mesmo declarou: meu reino não é deste mundo. Muitas pessoas da época de Jesus ficaram perplexas e até ofendidas por sua origem e aparência. Em Mateus 13, os moradores de Nazaré se perguntam: não é este o filho do carpinteiro? Não se chamam sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Para eles, era inconcebível que um homem de origens tão comuns pudesse ser o prometido Messias. No judaísmo, a genealogia desempenhava um papel crucial na determinação da identidade e do status de uma pessoa. A linhagem de uma pessoa era de extrema importância para os judeus. O Messias era esperado para ser um descendente direto do rei Davi. Passagens como no segundo livro de Samuel indicam que Deus prometeu a Davi que seu trono seria estabelecido para sempre através de sua descendência. Essa promessa alimentou a expectativa de que o Messias viria da linhagem real de Davi. Para os judeus, qualquer reivindicação ao título de Messias necessitava de uma genealogia clara e incontestável que provasse a descendência de Davi. Os evangelhos de Mateus e Lucas fornecem genealogias de Jesus que estabelecem sua linhagem davídica, mas de maneiras diferentes. Mateus traça a genealogia de Jesus desde Abraão até Davi e, posteriormente, até José, o marido de Maria. Esta linha é frequentemente vista como a linhagem legal e real de Jesus, ligando-o diretamente ao trono de Davi. Lucas, por outro lado, traça a genealogia de Jesus desde Adão até Davi e depois até Maria, sugerindo sua linhagem biológica. Esta genealogia destaca Jesus como o filho de Adão e filho de Deus, sublinhando sua conexão tanto com toda a humanidade quanto com o propósito divino. Apesar das genealogias apresentadas nos evangelhos, muitos judeus da época não reconheceram ou aceitaram Jesus como descendente legítimo de Davi. Havia controvérsias e dúvidas sobre a verdadeira paternidade de Jesus, com alguns líderes judeus questionando a legitimidade de sua origem devido à concepção virginal. Este ceticismo é refletido em passagens como João 8,41, onde seus oponentes dizem: nós não nascemos de fornicação. A falta de status social de Jesus e sua origem humilde também contribuíram para a dificuldade em aceitá-lo como o Messias. Ele não tinha a riqueza, o prestígio ou a posição que muitos esperavam de um descendente de Davi, o que levou à rejeição de sua reivindicação messiânica. E esse ponto nos leva à questão fundamental para que a maioria dos judeus não acreditassem em Jesus: a dureza de coração, a incredulidade. Ela foi resultado de um endurecimento realizado pelo próprio Deus.
O Evangelho de João nos diz que, apesar de todos os milagres que Jesus realizou diante do povo judeu, eles ainda não acreditaram nele, mas o povo não podia crer, pois estava como Isaías disse: o Senhor tocou os seus olhos e endureceu seu coração, para que seus olhos não vejam, e seu coração não entenda, e não se voltem para mim. Uma leitura rápida desse texto pode causar uma impressão errada de que os judeus, no fim das contas, não acreditaram em Jesus, porque estavam sendo manipulados por Deus. Eles eram inocentes, e Deus de forma cruel endureceu os seus corações. Eles não tinham escolha, é como se eles fossem meros personagens comandados pelo Senhor. Mas isso não é verdade. O endurecimento como castigo de Deus é uma condenação santa, de um povo culpado, que é condenado a fazer, e a ser o que eles mesmos escolheram. Essa profecia não retira a responsabilidade humana, assim os líderes de Israel achavam que podiam ver, quando na verdade eram cegos. Em resumo, os judeus rejeitaram Jesus porque seus olhos estavam voltados para aquilo que é material. Eles esperavam um Messias que fosse rico de uma família importante, enquanto Jesus era pobre e não tinha nada. Eles esperavam um homem bonito, que fosse majestoso. Jesus não tinha beleza, nem formosura. Eles esperavam do Messias o respeito e a valorização, e o engrandecimento do templo físico. Jesus desprezou, mostrando que, agora o templo seria o seu corpo espiritual. Eles esperavam liberdade dos romanos. Jesus trouxe liberdade do pecado. Eles esperavam paz na terra. Jesus trouxe paz com Deus. Eles esperavam o rei humano. Jesus é o rei da glória. Jesus trouxe o que era eterno. Aquele povo queria o que é passageiro. As razões pelas quais o povo judeu rejeitou Jesus como Messias são muitas outras, mas, por favor, lembre-se sempre de que Jesus veio para ser o Salvador do mundo. Ele veio para salvar todos que acreditam nele. Enfim, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que ficarei feliz em responder. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal e deixe o like no vídeo, pois isso ajuda o canal a crescer, e você a ficar por dentro de tudo que sair por aqui. Antes de sair, quero te indicar esse vídeo onde eu explico os 10 mandamentos da lei de Deus. Tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. Te espero lá, até daqui a pouco.